Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre duas coisas do oitavo capítulo, que é bem a parte prática. Eu vou ensinar vocês como fazer o Mind Movie e o caleidoscópio. Aliás, o caleidoscópio eu não vou ensinar, porque eu não sei fazer. Eu vou ensinar vocês como baixar, né, do YouTube. Então, é, a primeira coisa que é importante explicar por que vocês vão fazer isso é que, olha só, se vocês derem uma olhada na playlist que eu falo, são 21 dias de tela mental. Você precisa fazer todos esses dias? Você pode fazer mais ou menos, depende do quanto você conseguiu construir novas redes neurais em que você tem memória do futuro como você teria memória do passado. Você fala, que loucura, Carla, como assim? Imagina que você criou caminhos de algo, caminhos ali neurais, como se fossem lembranças de algo que você está projetando para o futuro. Então aquilo é tão certo dentro de você que você vai atrair as sincronicidades, que você vai enxergar as oportunidades, que você vai se adequar e começar a andar naquela linha que já existe daquela possibilidade criada. Porque lembra, pensa, o que a tua imaginação é capaz de criar, o teu coração é capaz de conceber, você é capaz de realizar, né? Então, aí você fala, ai, Carla, mas tem coisa que não dá. Porque tem coisa que, como que você vai querer ser uma bailarina se você tem, sei lá, 100 quilos, por exemplo? E se você tem, sei lá, 70 anos, não vai dar para começar uma carreira assim. Bom, aí a sua mente não conseguiu imaginar como uma realidade. Ela pode imaginar algo assim, um balé de recreação, né? Não como uma carreira, como uma pessoa muito novinha começaria para fazer. Então aí tem umas adaptações. Mas a sua mente não vai conseguir conceber isso de uma maneira séria, como uma carreira, e nem o teu coração vai conceber essa possibilidade de acordo com as limitações da idade ou da situação. Mas aquilo que passou pelo crivo da razão e pela batida do teu coração, então você sabe que aquilo é possível de você atingir. Então lembra, gente, merecimento, né? Desejo real, ausência de dúvidas, né? Então, a crença que aquilo vai acontecer. Ah, mas minha crença não é tão forte. É por isso que a gente vai fazer reprogramação. E aí, isso então, para quem está acompanhando a nossa playlist aqui, como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza, a gente vai fazer hoje e na quinta-feira vai finalizar o capítulo oitavo. Então eu vou fazer de uma forma mais rápida, porque eu vou me aprofundar aqui no que é importante para vocês. E a parte prática é deveras importante. Então, qual é a diferença, você pode me perguntar, sobre aquela playlist inteira que você fez de 21 dias ensinando a fazer tela mental e o Mind Movie e Caleidoscópio. Então são práticas que o Dr. Joe Dispenza ele adota nas oficinas que ele faz, né? Uma coisa muito interessante que ele fala, eu já vou falar da diferença, tá? Não esqueci não, eu não abri essa ideia para não fechar. Mas só fazendo aqui uma vírgula, né? Colocando aqui uma ideia nova, é que o que ele faz quando ele tira as pessoas para fazer essas oficinas de 4 ou 7 dias, ele está tirando as pessoas do piloto automático. Aí você fala por quê? Porque imagina que nós criamos rotinas, né? Então você tem uma rotina de levantar, por exemplo, 6h30, você vai depois tomar café, daí você vai rapidinho para você ir para o teu trabalho, aí você acostuma a almoçar num determinado lugar, determinado horário, depois, então você vai fazendo toda uma rotina, a hora do banho, a hora de comer, a hora de trabalhar, e nisso você encontra as mesmas pessoas, você tem as mesmas atitudes, faz o mesmo trajeto para você ir para o seu trabalho, enfim, tudo muito igual porque está numa rotina. Então, aí você pode perguntar, bom, beleza, maravilha. E aí, quando você sai dessa rotina, que você entra nessas oficinas, você está saindo do lugar comum, porque como todo o trabalho do Dr. Joe Dispenza demonstra, a gente está sempre recriando o passado, né? Então o passado se torna teu presente, se torna teu futuro, é sempre uma repetição. Aí você fala, mas isso é ruim? Então tem o lado bom, né? Como quando você, diversas tarefas que você tem que executar, aquelas que são imprescindíveis, eu tenho que tomar banho, você já pensou se cada dia eu tivesse que pensar, meu Deus, e agora? Eu começo a me secar pela direita, pela esquerda, ó, que muda de lado, né? Porque o vídeo tem essa alteração. Então não se prenda para que lado eu falo, para que lado vai.
Mas o fato é, se você tivesse que... E agora? Como é que eu começo a me secar? Será que eu começo por baixo, pelo pé ou pela orelha? Como é que eu vou dirigir? Se toda vez você tivesse que reaprender alguma coisa nova, né? Então fica como se fosse o computador, que aquilo fica no cache, aquilo fica armazenado, aquele tipo de informação. Então, da mesma forma, a gente não precisa ficar pensando o tempo todo, porque automatizou. Imagina que o que mais gasta energia, né, é teu cérebro do teu corpo inteiro. Ainda assim, ainda que esteja tudo automatizado. Só que tem automatização para o bem e para o mal. Aí você fala, por que para o mal? Porque para que criar coisas novas? Para exercer a nossa possibilidade de cocriação, que é a razão pela qual a gente veio experimentar as coisas aqui, a gente não pode ficar sempre preso ao mesmo. Então, óbvio que a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que ter uma linearidade para executar certas coisas, porque elas demandam tempo e repetição. Maravilha, legal. Mas feitas algumas coisas, eu provavelmente vou ter ideia de mudar certas outras coisas, criar coisas novas. Só que a nossa energia, ela é muito consumida por essa repetição que a gente faz. E porque, imagina que cada um de nós tem um campo vibracional, né? Que tem as nossas formas de pensamento. Então você tem tanto a questão das emoções, né, que são carregadas essas formas, pensamentos, como as ideias contidas ali, como imagina uma coisa fechada em que você tem vida ali, uma vida que foi criada, uma cocriação nossa, pensamento, então tem uma existência real, né? Tem uma energia que vitaliza aquilo. E essa energia, ela tem uma informação e tem aquela emoção correlata. Então a gente tem várias, né? Então dependendo do que a gente alimenta, se a gente está alimentando as emoções mais altas, a gente está mantendo mais essas ideias, pensamento, que também tem um teor melhor. Então, o nosso futuro vai ser melhor. Mas o fato é que a gente é bombardeado o tempo todo pelo contágio com outras pessoas que nem sempre são aquelas que nós escolhemos para estar ao nosso redor. E a gente também, por imaturidade, muitas vezes se desespera, se desequilibra com coisas bobas. Pode ser coisas bobas, podem ser coisas mais importantes, mas o fato é... qual a vantagem de se desequilibrar ou se irritar facilmente, né? Não leva a gente a lugar nenhum. Então isso, conforme a gente vai vivendo e despertando para essa realidade, a gente começa a entender e ter uma aceitação, né, maior e se desequilibrar menos. Mas o fato é, se eu fiz esse aprendizado, então eu tenho mais estabilidade, tenho mais possibilidade de ter energia de sobra para a cocriação. Mas se eu tiver muito embate emocional, se todas as ideias que vêm me desequilibram, me fazem mal, a minha energia está toda dividida. Eu não tenho energia nenhuma de sobra para cocriar. Dá uma olhada, se isso for uma coisa de fácil compreensão, é porque você vem acompanhando, né, todos os vídeos anteriores. Se ficar mais complicado, é porque muito provavelmente falta voltar. Então volta lá, vê a playlist inteira, tanto essa quanto outras, que elas vão nesse sentido, explicando por que isso acontece com mais pesar, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, pegando pedacinho por pedacinho. Mas eu não vou fazer essa maldade para quem vem seguindo todos os vídeos, porque a explicação está nos outros, mais aprofundada. Bom, beleza. Então, para poder fechar aquele raciocínio que de início eu abri, porque, Carla, se tem 21 dias essa playlist sobre tela mental, faríamos agora o Mind Movie e o Caleidoscópio. Ahá, agora vem, né? Porque é o seguinte, quando você faz uma tela mental, e que isso é deveras importante, porque aí você já está no nível mais aprofundado de consciência e você está visualizando ali com as suas ondas mais lentas, quanto mais lentas, mais acesso subconsciente, melhor gravado fica por repetição, até que você tenha essas redes neurais prontas para que você entre nessa linha, né, de temporal, para que você entre nessa linha existente, para que você atraia as coisas e concretize, materialize aquilo que você já viu antes, porque tudo se cria antes aqui, para depois tomar corpo, tomar forma nessa terceira dimensão. Tá, beleza. Então, Carla, mas isso já não tá perfeito? Então, agora vem o pulo do gato, porque assim,
O que acontece é que no dia a dia, quando a gente abre os olhos e sai dessa atividade maravilhosa que é fazer essa mentalização, a gente é bombardeado, a televisão ou mesmo as pessoas que produzem conteúdo, elas vão ficar falando de várias coisas diferentes. Então imagina que você está em contato com o inconsciente coletivo, que é uma bagunça, uma zorra total, é isso que parece que está acontecendo. Não bastasse a TV, né? Eu não assisto TV faz muito tempo. Tem gente que assiste, tem muita gente que não mais também. Mas quem vai lá e tentar se informar, ou ainda tem esse costume, vai ver que o que é veiculado o tempo todo são aquelas notícias mais desagradáveis e nefastas e funestas do mundo. Então, fora a questão que a gente tem que se informar mesmo sobre política, né, sobre economia. Então, normalmente eu faço isso através de um jornal escrito online, mas ainda assim tem um vídeo ou outro que a gente acaba assistindo porque a gente confia naquela pessoa que está passando aquela informação e vai fazer uma análise da informação que passa também, que é uma coisa mais rica, né? Então, assim, por menos que a gente queira, a gente é confrontado o tempo todo com coisas que vêm puxando a gente para baixo, que vêm minando as nossas energias. Então, cara, eu fiz a mentalização, só que depois veio uma ideia contrária, e falei, puta, isso não vai se concretizar, porque você quer fazer um projeto, você quer fazer uma coisa ou outra, mas olha pro Brasil do jeito que tá tudo afundando, se nessas eleições acontecer X e não Y, a coisa vai ficar pior ainda. Então, assim, e aí vai, né, por aí vai. Bom, então, aí é que vem o pulo do gato. Quando nós, além de fazermos essa tela mental, a gente faz também o Mind Movie, né? E de manhã, quando você está acordando, e à noite, quando você vai dormir. Todos os dias é por repetição. Ai, Carla, então tem que fazer os dois? Tanto faz. Se você quiser fazer só o Mind Movie, porque depois, quando você vai dormir, você vai sonhar, você vai gravar. Sabe aquela coisa de estudar um pouco antes? Então, eu vou ensinar direitinho duas coisas. Hoje, eu vou ensinar vocês como fazer o Mind Movie e na quinta-feira a gente vai fazer uma meditação juntos do Mind Movie. Então, eu te aconselho fazer amanhã, né? Ou amanhã, quarta, gente, isso dá um trabalhinho, né? Depende do quanto você tem prática com essas coisas. Mas faz hoje, se puder, hoje vai ser difícil porque é à noite, né? Mas amanhã e quinta-feira de dia. Ou então, se você não conseguir, assiste esse vídeo, já vai fazendo e quando você conseguir, você volta o de quinta-feira porque vai ficar gravado e disponível para vocês. Para que eu vou ensinar exatamente como fazer a meditação com o Mind Movie. Então, a gente vai unir o melhor dos cenários, as duas coisas. Então, no estado alterado de consciência, como usar uma ferramenta que vai estar para quando você está acordado, mas que você está indo desligar, e como você vai usar quando você está acordando e ainda com as ondas teta de forma mais forte ainda, né? Que você tem uma presença muito maior de ondas teta quando você está acordando, quando você fecha os olhos, do que beta. Você praticamente não tem, você ainda não acordou, você não pegou o celular para ficar vendo as coisas, só para ver aquilo que você tinha se proposto ver, assistir. Então, mas o que é, Carla, esse tal desse Mind Movie? Bom, esse Mind Movie, então, vai ser um filme que você vai fazer. E nesse filme, com música e com o caleidoscópio, que eu já explico para vocês como é que vai ser feito, você vai impregnar, assim como as propagandas, como o vídeo anterior eu falo sobre o poder das propagandas, você vai impregnar o teu subconsciente para que você crie essas novas redes neurais. Ai, Carla, mas eu também quero fazer tela mental. Faça! Ou então eu quero fazer essa meditação junto com o Mind Movie. São ferramentas que vocês podem fazer. Eu já fiz o meu filme, né? Antigamente a gente tinha, quando saiu o negócio de segredo, que a gente fazia uma tela, lembra que você fazia assim? Eu acho que engraçado que eu adorava aquilo, mas eu não cheguei a fazer. Louco, né? Não fiz, não sei lá por que eu não fiz. Mas porque eu fazia aqui, então eu não senti essa necessidade de cortar, porque o pessoal cortava as revistas, né? Ainda tinha bastante revista com imagens, hoje a gente pega tudo na internet, mas aí o pessoal cortava e fazia aquela colava, né? Geralmente era numa coisa de, tipo rolha, né? Como é que chama aquele material, meu Deus do céu? Enfim, material de rolha que era tipo uma lousa assim, e colava todas as imagens, ficava olhando por repetição, e hoje a gente tem a tecnologia. Então você poderia olhar só aqui na sua mente, você não precisa fazer isso que eu vou falar, volta ali nos 21 dias, faz aquela playlist inteira que tá a joia, mas se quiser fazer esse, por que ele é bom? Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando e não fazendo como a gente deveria, né? Fazer essa tela mental. Então, se você pensa assim, bom, falta um pouquinho de disciplina para mim, talvez seja mais fácil
você fazer isso. Coloca o vídeo, vai ser meio que uma coisa que você vai acostumar a fazer, vai entrar na sua rotina e ele já vai estar mais pronto, né? E você também colocou teu empenho, tua força emocional para fazer. Então é de manhãzinho, acordou, você vai pegar esse filme, vai colocar para rodar, para tocar, vai fechar os olhos, vai sentir essa emoção. À noite você vai dormir, a última coisa antes de dormir é fazer a mesma coisa, é tocar esse filme para você assistir, tá? Então até um número de vezes que não precisa mais, que todas aquelas imagens vêm só quando você fecha os olhos. Mas não tem limite de tempo, não. Ai, Carla, então como é que é? Então vamos lá, senta que lá vem a história. Você gosta de papel e caneta? Pega um papel e caneta. Você gosta de fazer isso no computador? Senta na frente do computador do teclado, abre um arquivo de texto, né? Como o Word, por exemplo. Geralmente eu ponho no Word, que eu gosto de trabalhar nele, mas pode ser outro. E aí você vai pensar, nesse Mind Movie, você vai pensar as coisas que você quer. Ele aqui lhe dá uma sugestão, e eu vou ler para vocês. Deixa eu ver se está aqui, peraí. O que você poderia colocar? Mas assim, tipo, sei lá, umas frases prontas no que você poderia achar de imagens e colocar essas frases, né? Mas antes de ler isso para vocês, eu quero dizer o seguinte: como é que é criado? Você vai pegar várias imagens, você vai fazer, então você vai escrever aquilo que você quer. Ah, e profissionalmente. Profissionalmente, eu quero chegar a um outro cargo, não esse que eu tô. Ou então eu quero mudar de profissão. Ou então eu quero ter, enfim, o que for profissionalmente que você desejar fazer. Papel e caneta anotando. Relacionamento, ai, puxa vida, eu tô sozinho, tô sozinha, quero arrumar uma pessoa assim, assim, assado. Primeira dica que eu te dou: seja a pessoa que você quer encontrar. Não é, tem coisa mais bonita que essa, mas isso aí é de lei, gente. Todas as vezes que eu me pego pensando, eu quero que a pessoa faça X, eu penso o seguinte: bom, eu vou fazer X antes de cobrar da pessoa, porque eu não sou ninguém para cobrar o outro se eu não estiver fazendo isso por mim mesma e pelo mundo, se é aquilo que eu quero doar, se é aquilo que eu quero fazer. O amor é doação. É lógico que você tem que ter uma sinergia, uma troca, uma energia de troca, né, no relacionamento. Mas então cobre de você e aquilo que vai transbordar de você, você vai dar para o outro, né? Então, o que eu te falo com relação ao relacionamento é assim, eu quero um namorado que me trate bem, eu quero um namorado que me ame, que me leve para passear, eu quero um namorado que tenha dinheiro, eu quero um namorado que isso, então milhares de coisas. Então fala assim, bom, eu me levo para passear, eu me trato com todo amor e carinho, ou eu fico com aquela voz assim urubuzenta atrás de mim falando um monte de coisa? Então, não, peraí, eu vou me tratar com... Sabe quando você fala assim, amai, olha só, os 2 mandamentos, não sei se são mandamentos, né? Mas pelo menos os 2 mandamentos principais de Jesus, tá? Não é do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Que ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Como é que você pode amar o próximo se você não amar você mesmo primeiro? Então não é uma questão de egoísmo, é uma questão de um amor saudável e não egóico, de falar tudo pra mim, nada pra você. Não é isso. É uma questão assim, amar o próximo como a ti mesmo, você tem que conhecer o que é o amor. O que é o amor? Eu tenho capacidade de sentar em silêncio e estar bem na minha companhia? Nossa, tem. Por quê? Porque primeiro, né, você tem essa conexão que você cultiva com o alto e é com Deus, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Então, assim, sempre fazer o silêncio absoluto para ouvir o que Deus te fala pro coração. Depois, quando você tem essa capacidade de ficar tranquilo e se respeitar, né? Respeitar aquilo que tua alma pede, aquilo que tua alma quer, então você tá se amando. E aí você tem a possibilidade de ser o mais cortês com o outro. Porque sabe aquela coisa que fala assim, eu vejo Deus em você? Então eu vejo Deus em mim porque eu alimento essa conexão e eu vejo Deus em você porque você é meu irmão, é minha irmã, você tem uma centelha divina que está aqui, né? Assim como eu tô. Então eu acho que essas são as manifestações do amor. Então esse foi só uma parte para dizer assim, quando você for pensar no tipo de relacionamento que você quer, pensa primeiro como eu me relaciono comigo mesma, o que eu dou para mim, né? O que eu faço por mim, como eu me escuto, como eu fico bem, porque o outro não é o outro que vai te trazer felicidade. A felicidade é você que cultiva no teu coração e aprende como ser feliz, né? Por essa conexão com o alto, por esse respeito com você, com as coisas que você quer fazer. Então é sempre alimentando uma coisa de criança, né? E aí tem essa possibilidade, então. Então faça tudo aquilo que você quer no outro. Se transforme aquilo que você quer, que você espera que o outro tenha, que a pessoa te dê. Porque aí você não vai mais
cobrar nada de ninguém. Você vai ser essa melhor versão de você mesmo, estando bem e satisfeito. E pense numa coisa, quando eu não preciso de algo, é aí que eu tenho. Por quê? Porque eu tô cuidando do meu jardim. E aí, essa coisa, as borboletas vêm, né? Ou seja, as pessoas que estão naquela sintonia se aproximam. Então, é inevitável que você tenha. Então, eu acho que parte da receita é sim você visualizar essa pessoa, escrever tudo que você quer nessa pessoa, incorporar essas características primeiro. Então, isso que eu digo de relacionamento, a relação sua com você mesmo. Mas faça, e não fica pedindo pro universo antes de fazer sua parte, porque a gente tem a parte da mentalização e a gente tem a parte de se tornar aquilo que a gente quer, de fazer a parte prática, de andar, né? Aí, tá bom, então eu pensei em relacionamento, pensei em profissão, agora, puxa, eu tô precisando viajar mais, sair mais e coisa e tal. Então começa a ver aqueles destinos que você quer. Mas tá me faltando dinheiro e nananã. Bom, começa a pensar nos destinos que você quer, nas viagens que você quer fazer, e aí você se sente bem, recebendo de alguma forma esse dinheiro, gastando, e como que está circulando essa energia que talvez estivesse um pouco estagnada na sua vida. Então, faça da melhor forma, né? Como você quer fazer isso, com aquilo que você precisa. Mas, cara, eu preciso colocar tudo de uma vez? Não, você pode fazer vários mind movies, né? Então, primeiro você está escrevendo, você está com papel e caneta ou computador. Agora eu vou ler para você as frases aqui que ele fala, né? Mas assim, ó, é um exemplo, tá? Segue alguns exemplos. Pode ser que tenha a ver com você, pode ser que não. As portas dimensionais se abrem para mim para que eu possa experimentar o místico. Então, como é que você vai fazer isso? Conforme você vai mentalizando isso, isso vai ficando dentro de você cada vez mais forte. E é lógico que você vai ter que ter essa coisa de ter o silêncio, né? Porque se você não tiver depois no dia a dia, você não vai conseguir abrir isso. Por outro lado, se essa frase é um desejo do teu coração mais puro, você vai estar muito mais propenso a verdadeiramente dar os passos necessários para que isso aconteça. Meu corpo está se curando todos os dias, né? Na meditação vocês vão ver e que a gente já fez, né? Uma coisa que não era combinada como vai ser aqui, mas assim, meu corpo está se curando, então eu tô vendo ele com todo bem, feliz. Só que daí eu tenho que sempre estar cultivando emoções elevadas, tenho que parar de brigar por qualquer coisa, me irritar por qualquer coisa e ficar numa frequência maior, né? Independente do que aconteça. É lógico, tem situações que tiram a gente do sério, mas tem que voltar o mais rápido possível e cultivar com muito mais constância esses elementos, né, que te mantêm numa esfera superior. Minhas palavras são leis, você não entende muito bem, né? Tipo, eu acho que seria muito mais com uma coisa que eu já falei outro dia para vocês, a perfectibilidade da palavra, né? Então, aquilo que eu penso é igual àquilo que eu sinto, que é igual àquilo que eu falo, né? Então, eu acho que é meio por isso. Agora, outra forma também de interpretar isso, minhas palavras são lei, são mais ou menos como decretos. Então, aquilo que eu decreto para minha vida acontece. Também pode ser assim. Sinto-me profundamente amado no cotidiano. Então, eu reconheço amor nas pequenas situações que eu enfrento, né? Então, pode ser. É que tá muito vago, eu acho que tem que ser mais específico. A riqueza flui para mim. Esse é muito bom, porque você está deixando o fluxo da abundância, né, aberto. Mas eu colocaria assim, a prosperidade, eu participo do ciclo de prosperidade. Eu prefiro isso porque significa que eu quero para mim, mas eu quero para quem me cerca, para quem estiver aberto para essas possibilidades, né? Todas as minhas necessidades sempre são atendidas. Legal, né? Meu corpo se torna mais jovem a cada dia. Muito bom, já que ele se renova de tempos em tempos, né? Cada órgão cada sistema tem um tempo para se renovar. Então, por que não, né? É um comando que a gente pode dar também. O divino aparece em minha vida todos os dias. Então, perceber, né, a presença do divino em pequenas situações que acontecem, o que está por trás de tudo. Mas acho que também é legal a gente manter essa conexão através de uma meditação ativa, dessa ligação com o alto ou outra oração que você gosta de fazer, né? Meu parceiro de vida é meu semelhante e me ensina pelo exemplo. Legal também. Sincronicidades acontecem comigo o tempo todo, ou seja, você está aberto para pensa muito positivo e está aberto para ver os sinais que te levam na direção que você quer, né? Sinto-me mais inteiro a cada dia, né? Isso é legal também. Meu sistema imunológico fica mais forte a cada dia. Protagonizo minha vida com coragem. Então, ou seja, que você está pronto para dar aquele espaço para atingir aquilo que você quer. Sou um gênio ilimitado. Legal também, né?
Até tem do Hélio Couto, por exemplo, quando a gente faz a ressonância harmônica, eu fui uma doida, porque eu dei milhares de nomes ali, tipo, desde de gente importante para literatura, cientista, sei lá, pintores, que eu adoro arte também. Então eu dei tudo, assim, vários nomes, eu falei, ai, que doida, né? Mas era para sintonizar quando fosse necessário, né? Isso tem uma explicação, mas enfim, eu não vou explicar agora, senão vai ficar muito grande. Estou sempre consciente do poder dentro de mim e à minha volta, né? Então, quando eu entendo e sinto esse milagre da vida em todas as coisas, acredito em mim, essencial, né? Bem importante. E as pessoas têm uma coisa chamada falsa humildade, que acham que isso é arrogância, e não é. Humilde é aquele que tem conhecimento daquilo que já desenvolveu e do que precisa desenvolver. Humilde é aquele que tem conhecimento que todos somos centelhas divinas, ninguém é melhor que ninguém, só diferente na sua expressão e experiências, por isso a expressão é diferente, porque a gente tem uma individualidade, mas que se gosta, que se ama, mas que se respeita e por isso respeita os demais. Eu acho que isso para mim é a melhor definição em conjunto de ideias, né, do que a humildade. Acolha o desconhecido. Então, se a gente quiser tudo muito programado, certinho, viver de uma forma deveras metódica, é complicado, porque daí você não dá abertura para que as coisas, as sincronicidades possam te surpreender. Então, você tem que dar um pouco de abertura para o desconhecido, né? Quando invoca o espírito, ele responde. Então, imagina que o espírito se manifesta em todos nós, porque nós participamos da grande vida. Então, quando a gente verdadeiramente se sintoniza, ele pode se manifestar para você em forma de pessoas, de animais, de situações, de tudo, né? Então a gente precisa só saber reconhecer. Bom, isso aqui foram alguns exemplos de coisas que vocês podem pôr. O que você vai fazer? Você já escreveu tudo que você quer, você pode pôr essas frases ou outras frases que vão traduzir aquilo. E também você vai traduzir em imagens aquilo que você quer. Como é que você vai fazer isso? Bom, você tem de forma gratuita, você pode fazer de forma, por exemplo, o Adapta One é um conjunto de inteligência artificial, né? Que você pode pegar especialistas ou então chat normal ou gerador de imagem e fazer isso. Se você não tem, eu tinha por um tempo, atualmente eu tô vendo qual eu vou pegar, então eu tô com as versões gratuitas, porque eu fiquei com um ano com a Adapta One, tem coisa que eu gostei muito, mas tinha coisa que estava faltando pro propósito que eu tinha. Então, essa é a razão porque eu não tô assinando atualmente, mas é bem legal. Bom, mas enfim, você pega o chat GPT na versão gratuita, ou então, eu fiz de forma combinada, tá? Ou então você pega a inteligência artificial do Google mesmo, que é pelo próprio Google. Você não precisa, é do Gemini, tem o Nano, como que é, Banana, sei lá, quem entende melhor vai saber. Mas é só você pensar que você, pelo chat de conversa ali do Google, você também pode fazer isso. Você pode fazer os dois combinados. Do chat GPT, mesmo o que é gratuito, você pode mandar várias fotos tuas como referência para criar uma imagem usando a sua imagem, que não vai ficar igualzinho, mas muitas pode ser. Você mandar várias fotos, ele vai fazer, vamos supor, eu quero que você me coloque no escritório muito bonito, porque eu quero abrir um negócio ou renovar assim, assim, assado, né? Então aí você dá um prompt de comando, você pode até trocar uma ideia com o ChatGPT, e aí você mandou várias fotos tuas, deu as determinações que você quer, ele vai de forma incrível fazer essa imagem para você. Uma coisa que às vezes ele fica rodando, e aí você fala, puta, mas ele tá demorando muito. A hora que ele coloca finalizando ou refinando a imagem, alguma coisa assim, você dá um refresh ali na página, que ele geralmente ele te dá a imagem pronta, muito rápido. Então daí você vai fazendo isso várias e várias vezes para construir o seu Mind Movie, né? Aí você fala, Carla, mas agora eu deu tanto de imagem gratuita e eu queria mais imagens, como é que eu faço? Vai lá no outro, que é o do Google, né? Só que o Google não adianta você mandar foto sua, não. Você pode dar uma descrição de uma pessoa, homem ou mulher, que tem umas características físicas próximas à sua, né? E aí ele vai criar alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa próxima, parecida com você pelas características, mas não um tipo clone, como faz o ChatGPT, que é muito legal, né? Mas esse é legal também, você pode fazer, né? Então daí você continua dando prompt de comando que ele vai fazer as imagens que você quer. E você vai baixando todas as imagens, tá? Uma outra forma também é pelo Canva. O Canva, eu assino o Canva e o CapCut, né? Então são as coisas que eu conheço, mas assim, vocês podem fazer de outra forma. Eu vou gerando várias imagens, eu fui gerando e eu fui armazenando todas essas imagens. Aí depois ainda faltava alguma imagem, eu fui no Canva
e dei também ali na inteligência artificial, geração de imagem dentro do software do Canva, eu pedi para gerar a imagem A, B e C e foi gerando. Aí eu já tinha todas que eu queria. Aí o que eu fiz? Eu fui no Wondershare Filmora, que é um editor de vídeo que eu tenho, que ele é mais antiguinho do que o CapCut. E tem coisas que eu gosto de fazer em um e coisas que eu gosto de fazer em outro. Mas, Carla, você tá complicando minha vida? Bem, gente, vocês têm que pensar o seguinte, que eu não sou dessa geração que já vem sabendo tudo. Então eu tô aprendendo o tempo todo, né? E aí a gente vai se adaptando com o que tem. Se você é muito bom de CapCut, vai direto no CapCut. Mas pra mim, o que eu fiz? Eu peguei todas as imagens e fui colocando no Canva. Primeiro eu organizei no Canva. Aí você fala assim, como se fosse um projeto novo, né? Criar projeto novo. Fiz o upload de todas as imagens que não estavam lá, mais as que estavam, e fui escolhendo uma a uma para gravar. Aí, como eu queria mais tempo, eu repetia, tipo assim, de cada imagem, mas isso é só ideia, tá, gente? Construção é de cada um. Por exemplo, eu criava uma imagem, tipo assim, tô no escritório fazendo X. Aí eu dava, repetia, né? E fazia 3 vezes. Depois, eu tô na praia, 3 vezes. Exemplo, tá? Então, tipo assim, o meu My Movie, ele ficou com umas 58 imagens, por exemplo. Talvez ficou com tenha ficado com um pouco mais no final, não lembro. Mas aí, depois você volta e vê o que você quer escrever, né? Então, tipo assim, põe uma caixinha de texto ali, escreve, muda a letra, muda a cor. Então, você vai escrevendo o que você quer referente àquela imagem. Qual mensagem, além da imagem te passar uma ideia, qual mensagem que eu quero. Brinca o suficiente que você quiser. Ai, Carla, que legal. Então, agora você pega e anima e salva em MP4 como se fosse vídeo. Então, você tem toda uma sequência que passa, né, de todas essas imagens. Aí o que eu fiz? Eu fui no YouTube e eu pus caleidoscópio, porque eu queria vídeo de caleidoscópio. Caleidoscópio são aquelas imagens que formam várias imagens geométricas e vão mudando as imagens geométricas com cores diferentes. Sabe quando você faz assim no olho? Eu não vou fazer totalmente, mas se você fizer assim, você vai ver essas imagens. Pessoa que consagra ayahuasca também vê essas imagens e outras situações também, tá? Então, o que você vai fazer? Essas imagens, elas vão te levar em níveis mais aprofundados de consciência. Então, o que a gente vai fazer? Ele fazia o seguinte, nas oficinas, colocava o caleidoscópio para depois a pessoa entrar no relaxamento, ter o mind movie dela, assistir e fazer. Mas eu tô criando o meu mind movie, ai, gente, desculpa, meu mind movie junto com o caleidoscópio. Então, eu baixei, se você colocar no YouTube caleidoscópio, você vai ver vários vídeos de bastante tempo, com músicas bem legais e com imagens muito legais de caleidoscópio. Vê o que você gosta. Aí agora você coloca lá na IA, fala assim, qual programa para baixar vídeos do YouTube, né? Então, daí, tipo assim, acho que é 4K Downloader foi o que eu usei. É que aqui eu tô sem o computador para poder recomendar para vocês, mas vai falar qual. Aí você vê qual e baixa se você já não tiver, você baixa esse aplicativo. Eu baixei no meu computador. É lógico, gente, que assim, vai ser para o seu uso, né? Então vai ser algo assim que tá ali na rede para o seu uso, não é algo que você vai vender, comercializar, passar para terceiros. Então, como é uso restrito e seu, né? Para fazer alguma coisa, um projeto seu que vai ficar só para você, então não teria problema, você não vai comercializar isso, né? Então, só para o seu uso, como se você fosse pegar uma revista em casa, né? Cortar alguma coisa, ou então gravar, sabe aquelas gravações que a gente fazia antigamente com uma fita cassete? E aí, tipo, esperava, torcia para que o locutor não falasse nada, para não ter que, no meio da música, tá acabando, ele falava alguma coisa, quando você põe um record, né, ali. Então, assim, mas eu precisava de licença para gravar, mas era para o seu uso ali, quando você tá em casa, no teu lar, né? Então, tá tudo bem, assim, um uso privado que não vai comercializar, não vai fazer nada. É algo assim para você mesmo, né? Mas não pode, tinha que comprar o CD com a música, tinha que comprar a música. É bem verdade, né, que é o que deveria acontecer. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Eu só aconselho vocês não venderem, aconselho vocês a respeitarem direitos autorais. Se quiser comercializar, tem que pagar direitos autorais, tem que pagar royalties, o diabo 4. Mas para o seu consumo pessoal, né? Só para você fazer algo ali para você brincar e ser seu. Então você baixou esse vídeo ali e você põe então no teu Wondershare Filmora ou no CapCut. Você vai pegar 2 faixas diferentes de vídeo. Você vai pegar uma faixa de vídeo, você vai colocar, importar esse vídeo que você criou
lá no Canva, né, que é o primeiro vídeo. Daí você põe embaixo ou em cima, tanto faz, que é uma segunda faixa de vídeo, você coloca esse que você baixou do YouTube, né? Então aí você vai começar a fazer os recortes. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço, eu separo o áudio das imagens do caleidoscópio. Então tinha uma música que eu gostava, eu vou usar ela, só que eu vou colocar lá embaixo, né? Ela vai sempre acompanhar tudo. Tem horas que vai aparecer a imagem do caleidoscópio, tem horas que vão aparecer a imagem do vídeo que eu quero. O que eu fiz? Então eu punha assim, primeiro um trecho grande só com caleidoscópio e música do caleidoscópio, para você ficar assistindo e já vai relaxando. Aí depois coloquei o filme, né, daquilo que eu quero, só com a musiquinha. Então não tá mais, na outra faixa tá acontecendo sim, o caleidoscópio, mas tá oculta, eu ponho numa terceira faixa, né, que vai aparecer. Ali eu fecho, eu coloco o cadeadinho para ficar aparecendo só as imagens do meu filme. Aí depois eu deixo aparecer no outro trecho as imagens do caleidoscópio e a música sempre vai com tudo. Aí eu fiz em velocidade normal o meu vídeo. Aí eu vou colocar numa velocidade 8 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Por quê? Porque quanto mais rápido por repetição, e vai se repetir nesse vídeo, só que cada vez mais rápido. Então, eu já tô em transe e aquelas coisas tão rápido, entendeu? Então, você repetiu, tipo, então isso não tem uma lógica que ele fala no livro, mas é conforme a lógica da tua criação. Se você não tiver prática em fazer isso, manda o roteiro para alguém que faça edição de vídeo para fazer para você, fala que você quer um Mind Movie junto com o caleidoscópio, manda assistir esse vídeo que eu estou explicando tudo como deve ser feito e o roteiro vai ser seu, porque o roteiro é da sua vida, né? E a pessoa cria para você. Agora, se você for uma pessoa que não entende muito, mas é fuçada, então faz isso que eu estou te falando. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu não sou profissional disso, de edição de vídeo, nem nada, eu sou fuçada nisso. Então, escreve aqui embaixo que eu dou alguma dica. Se eu não souber, outra pessoa pode dar essa dica para você, né? E aí você vai ter construído. Lembre-se, assista de manhã quando você acordar, né? E à noite quando você vai dormir, tá bom? É isso, na quinta-feira a gente volta. Nossa, ficou grande esse vídeo, né? E aí eu vou fazer com vocês a meditação junto com o Mind Movie, tá? Se você não tiver ainda, não tem problema, você pode imaginar, visualizar aqui, mas você vai saber como fazer quando você tiver, tá bom? Um beijo para você, uma feliz terça-feira e tudo de bom. Um beijo, a gente se vê, a gente se fala na próxima quinta. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fui.